Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e nesse vídeo, que é mais um vídeo da minha cobertura da temporada de premiações envolvendo Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui, enfim, eu quero falar repercutir uma notícia que saiu hoje, mas com isso falar sobre a campanha da Fernanda até aqui e daqui para frente. A gente está a pouco menos de um mês do fim da votação e um pouco mais de um mês pro Oscar e a gente entra logo após o anúncio dos indicados numa nova fase de campanha que muita coisa pode acontecer. Não tem nem como a gente arriscar dizer quem vai ganhar ainda, porque muita coisa mesmo pode acontecer nesse período e tudo é narrativa. Vai envolver notícias que vão sair, comentários que vão sair, posicionamento das pessoas envolvidas e a maneira como isso vai ser trabalhado na mídia. É disso que a gente está falando, principalmente quando a gente fala em campanha. Além, claro, de exibições do filme, enfim, o filme ser bem recebido em diversos lugares, mas a gente está falando muito de uma construção narrativa quando a gente fala em campanha. E hoje saiu uma notícia falando de um pedido de desculpas da Fernanda Torres por conta de um vídeo em que ela aparece usando blackface, aquela pintura para se fazer passar por uma pessoa negra durante uma obra audiovisual. Uma prática que há muitos anos já é sabidamente que é considerada racista. Esse vídeo dela aconteceu 17 anos atrás durante uma sketch do Fantástico e tá surgindo na internet. E o que interessa quanto a isso? Assim? Eu não sei quem que fez esse vídeo surgir, se isso foi uma brincadeira de Twitter ou se foi realmente uma tentativa de, cancelamento dela. O fato é que mas aconteceu faz muito tempo, numa época em que não se sabia tão amplamente assim que isso era considerado uma prática racista e tal. Eu entendo esse argumento, concordo, inclusive, por que não significa nada isso, uma coisa que foi feita tantos anos atrás e tal, mas não tem muito o que fazer. Essas coisas são assim. Surgiu na internet, uma coisa que aconteceu há 17 anos, foi em 2008, durante uma sketch de humor. Não importa, a opinião pública se forma quanto a isso, e aí tem várias coisas que não se deve fazer em casos assim, que é, de repente, ficar em silêncio, ou desdenhar disso, dizer, putz, faz muito tempo que nada a ver falar disso e tal, e tem atitude certa a fazer, que é exatamente o que a Fernanda Torres fez, não sei se espontaneamente, mas provavelmente também com o auxílio da campanha, de quem faz a publicidade da campanha e tal, ela imediatamente veio e fez um posicionamento indo ponto a ponto de pedido de desculpas. Não se eximindo da culpa e fazendo um pedido de desculpas. Eu vou deixar o comunicado aqui na tela, tá? Mas ela fala, há quase 20 anos eu aparecia em blackface em uma sketch de programa de TV. Sinto muito por isso e tal. Aí ela fala, na época, em vez de dizer, na época a gente não sabia, ela fala, na época, apesar dos esforços dos movimentos negros, a consciência sobre a história do racismo e o simbolismo do blackface ainda não eram tão conhecidos. Graças ao melhor entendimento cultural e feitos importantes, mas ainda insuficientes de avanço nesse século, é claro que hoje no nosso país e em todo o mundo o blackface é inaceitável. Então assim, ela fez exatamente o que tinha que fazer. E esse é o ponto desse vídeo aqui. Como ela está conseguindo, ela e a campanha do filme, óbvio, estão conseguindo num timing perfeito se posicionar quanto a essas coisas. Quem está vendo esse vídeo talvez possa pensar, mas isso é uma coisa menor, isso nem vai crescer tanto. Talvez não cresça justamente pelo posicionamento rápido dela. Esse posicionamento, inclusive, foi parar no Deadline, um dos principais veículos que cobre o cinema mundialmente, falando especificamente nos Estados Unidos. Então, o timing é muito bem feito. E esse eu acho que é um ponto importante da campanha. Porque tudo que foi feito até aqui tem sido feito de forma impecável. Tá? Por exemplo, toda a narrativa construída em torno agora falando do que foi feito até aqui, a narrativa construída em torno dessa questão da mãe dela, da Fernanda Montenegro, ter sido indicada ao Oscar, ter perdido para Gwyneth Paltrow e tal, isso colou muito bem na mídia americana e isso é uma coisa que vai ser trabalhada em termos de campanha. Ela falou sobre isso no discurso do Globo de Ouro, muito provavelmente do coração ali, de forma absolutamente genuína, mas óbvio que o pessoal da equipe de marketing está ligado nisso, talvez tenha sugerido falar ou não tem como saber disso, mas soube trabalhar isso desde então. Já vinha antes saindo matérias falando sobre essa relação e tal, da mãe e dela agora 25 anos depois, 26 na verdade, e depois do Globo de Ouro isso saiu várias e várias vezes.
E não é só porque é uma história legal. Tipo, né, 25 anos depois, a filha tá sendo a segunda indicada da história do Brasil, que né, a primeira foi a mãe dela e tal. Mas falando também nessa questão da Gwyneth Paltrow, que venceu a Fernanda Montenegro por conta muito da influência do Harvey Weinstein, que é uma figura que foi amada já pela indústria e hoje em dia ela é odiada com muitas razões, né? Não preciso nem entrar nesse mérito aqui, e de forma que isso, não a Fernanda Montenegro ter perdido, mas a Gwyneth Paltrow e Shakespeare Apaixonado como um todo ter vencido várias coisas naquele ano, é uma certa vergonha que a academia tem. E a academia costuma fazer, às vezes, reparações, né, históricas, assim. Então, isso pode acontecer e essa narrativa está sendo muito bem trabalhada. Existe também, óbvio, a narrativa das suas concorrentes, como a da Demi Moore, que é uma narrativa que também pega muito bem. Eu posso falar sobre ela num outro vídeo, falando Fernanda Torres versus Demi Moore, que são as duas favoritas, eu acho, e não só eu acho, como está no Go Derby, que é o principal site de previsões, as duas estão como favoritas a ganhar o Oscar de melhor atriz. Posso fazer um vídeo específico sobre isso. Mas hoje a ideia é falar sobre as estratégias de campanha. E assim como hoje ela respondeu essa questão do blackface, e não tem que fazer nesse momento que ela está em evidência, coisas aleatórias vão surgir de um jeito ou de outro, ela teve esse posicionamento imediato. Como ela teve também num timing que eu acho muito bom, ela não esperou demais para pedir que os brasileiros respeitem a Carla Sofia Gascon e as suas outras, né, colegas ali que estão concorrendo na categoria. Muito engraçado, eu estava assistindo a live do Pablo Vilaça, falando sobre as chances da Fernanda e tal, e ele dizia como seria interessante ela vir a público e dizer que está sendo muito legal as manifestações dos brasileiros nas redes, mas que não é legal fazer esses ataques pessoais às outras atrizes. Isso seria visto como uma jogada respeitosa. Além de ser uma atitude respeitosa, seria bem visto assim, a atitude dela. E é muito engraçado, eu estava assistindo e não sei se... Acho que não deu nem 24 horas, ela foi lá e postou um vídeo pedindo respeito, falando super bem de todas, da Carla Sofia Gascon e de todas as outras que estão concorrendo ao Oscar de melhor atriz. Por quê? A torcida brasileira, nas redes e tal, bombando todos os posts da Fernanda Torres, é uma coisa que conta a favor dessa fase de campanha. Ficar achincalhando as outras e indo lá comentando o nome da Fernanda Torres, bandeirinha do Brasil e muitos xingamentos às vezes, não pega muito bem, né? Soa meio soa totalmente desrespeitoso, e a própria Carla Sofia Gascon já veio falar sobre isso e tal. Então, assim, ela fez uma contenção de danos, digamos, muito bem feita. E tudo parece, e eu acredito que seja muito espontâneo dela, eu acho que ela sente todas essas coisas, mas é um daqueles casos em que o que ela sente, o que ela pensa em falar, casa muito bem com o que precisa ser dito em termos de campanha. Então, hoje foi essa questão do blackface, amanhã pode ser outra coisa que surge. E eu acho que a campanha tem que se manter fazendo o que tem feito, né? Tem que ter esse timing perfeito, saber se posicionar, saber conversar. E o filme como todo, mas a Fernanda Torres está fazendo isso muito bem. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Até o próximo vídeo e